Um dos assuntos que estudantes acham mais complexos em língua portuguesa é a estrutura dos períodos compostos. Os períodos compostos podem ser formados por coordenação, por subordinação ou pelos dois, que chamamos de períodos mistos. É importante saber a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas para a coesão em produção textual, para a apresentação de ideias de forma clara e também porque questões sobre esse assunto são muito frequentes em vestibulares e em concursos. Vamos então tentar entender qual a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Antes de mais nada, vamos lembrar que sempre que falarmos de oração, nos referimos a frases que tenham pelo menos um verbo. Se o enunciado não tiver um verbo, é apenas uma frase, não uma oração. Então, todas as vezes que mencionarmos oração, lembre-se, há pelo menos um verbo. Vamos começar observando a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Observe o exemplo. Marcos escreveu um livro. Começando de forma bem simples. Esse exemplo representa um período? Sim. Como sabemos? Temos a presença de um verbo, escrever. Seguindo adiante, observamos que temos apenas um verbo na oração. Períodos com apenas um verbo são chamados de períodos simples. Agora olhe esse exemplo. Nós saímos às 8 horas da manhã e chegamos ao meio-dia. Podemos considerar esse exemplo como período? Sim. E quantas orações temos nesse período? Duas, porque temos dois verbos, sair e chegar. Vamos concluir então que um período composto é aquele que apresenta dois ou mais verbos. Dentro de períodos compostos, temos os formados por coordenação e por subordinação. Veja esse exemplo. Pedro chegou cedo, mas Diego já tinha saído. Podemos ver que temos um período composto, porque temos dois verbos, chegar e sair. Se resolvêssemos dividir o período em dois e disséssemos 1. Pedro chegou cedo e 2. Diego já tinha saído, conseguimos entender o sentido das duas orações, correto? Isso porque elas são orações independentes. Esse período é composto por coordenação, porque ligamos duas orações com sentidos completos para formarmos uma ideia mais ampla, com o objetivo de relacionar uma à outra. Nesse caso, usamos a conjunção mas para passar uma ideia de oposição. Pedro chegou cedo, mas Diego já tinha saído. Um truque, então, para verificar se um período composto é formado por coordenação ou por subordinação, é separar as partes desse período e verificar se conseguimos entendê-las de forma completa e independentes. Se for possível, temos um período composto por coordenação. Agora observe esse exemplo. Minha filha não foi à aula porque estava gripada. Será que conseguimos separar as duas orações desse período e as duas nos passam um sentido completo de formas independentes? Vamos tentar. Minha filha não foi à aula. Ok, conseguimos entender essa frase de forma bastante clara e completa. E agora a segunda parte. Estava gripada. Embora pareça que temos um sentido completo com essa frase, na verdade não temos. Imagine que uma pessoa chegue para você e lhe diga: Minha filha não foi à aula. Tudo bem, você consegue entender o que ela quer dizer. Agora imagine que em outro momento uma pessoa chega do nada e lhe diz: Estava gripada. Quem estava gripada? E por que essa informação foi dada? A oração estava gripada depende de outra oração para que seu sentido se complete. No caso do nosso exemplo, essa relação é estabelecida de forma explicativa. Minha filha não foi à aula porque estava doente. Então podemos entender que estava doente é subordinada à primeira oração. Minha filha não foi à aula. Logo, identificamos um período composto por subordinação. Um truque para verificar se um período composto é formado por subordinação é tentar separar as orações do período e verificar se transmitem significados completos e independentes por si só. Caso isso não aconteça, o período é composto e formado por subordinação. Agora olhe esse último exemplo. Fui ao mercado e comprei os ingredientes que a minha mãe estava precisando. Nesse caso, podemos ver um período composto por três orações. Fui ao mercado, comprei os ingredientes e estava precisando. Com os nossos conhecimentos sobre coordenação e subordinação, podemos concluir que as duas primeiras orações desse período são formadas por coordenação, porque apresentam sentidos completos de forma independente. Já a terceira oração é subordinada às demais,
porque não apresenta sentido completo sozinha. Quando temos os dois fenômenos no mesmo período, chamamos de período misto.